Anota bem o que eu vou te falar. A política não é para amadores, de jeito nenhum. Se até quem é experiente, já é veterano da política, de vez em quando encontrou uma bala, de vez em quando o avião cai também. Foi o que aconteceu lá no Equador há poucos dias. Um candidato à presidência foi executado. Hoje, mais uma das coincidências da política. Ninguém imagina que possa ter acontecido alguma coisa. Um inimigo do amigo do Lula, ou seja, um inimigo do Putin, caiu de avião. Não sobrou nenhum sobrevivente. E aí, coincidência? Não sei. Pode ser que não, mas a gente vai falar dessa matéria. Lembrando a você que se não é inscrito no canal, escreve aí, dá um like, curte, compartilha, isso ajuda muito. Muito obrigado por estar mais um dia aqui conosco. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem vezes na sua semana, e aqui eu tô tirando fora da política, eu tô trazendo para a vida pessoal, que a semana é meio pesada. Pois é, essa semana tá sendo mais ou menos assim para mim também, na vida pessoal. Então, às vezes os vídeos são mais curtos, às vezes a gente passa menos num assunto, conversa menos sobre esse assunto, mas enfim, logo tá regularizando isso aí, tá bom? Bora pra cima? Vamos começar? Bora falar de Vladimir Putin. Olha só, o Vladimir Putin hoje ninguém esconde, ninguém duvida que é um aliado de Lula. Ideologicamente falando, o Lula tá aliado com Putin. E aí o Lula, você deve saber, tá na reunião lá na África do Sul dos BRICS. BRICS é um grupo econômico formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Esse grupo é muito mais ideológico do que econômico, mas ele quer se pautar agora como um grupo econômico, ou seja, segundo Lula, o banco do BRICS pode ser mais forte do que o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é aqui do Ocidente. O fato é que Lula, lá nessa reunião dos BRICS, ele citou que quer brigar pela paz, mas hora nenhuma citou os autores, ou seja, o Putin ou a Ucrânia. Ele viu que quando ele fala, dá ruim para ele. Quando ele fala bem do Putin, a galera da Ucrânia e do Ocidente desce a lenha no Lula. Quando ele fica isentão, mas batem de levinho. Agora, quando ele fala a favor da Ucrânia, se é que ele falou alguma vez, aí a turma da Rússia não vai gostar nada disso. E essa matéria aqui, que eu cito para vocês, do Correio do Povo, é especificamente sobre isso. Putin reagiu a uma fala de Lula, que disse que queria a paz, que essa guerra tinha que cessar, e disse que discutir a guerra na Ucrânia pode até ser feito, mas que tudo isso é culpa do Ocidente. E aí o Lula endossou esse argumento, falou que tem que ser contra o patriarcado do Ocidente, ou seja, contra digamos assim, a colonização verde, contra essa hegemonia americana e que ele quer acabar com esse negócio do uso do dólar e que logo ele só vai usar a moeda chinesa. Isso é muito perigoso, você sabe disso. Se isso não emplaca o Brasil, é que desemplaca de uma vez. Mas enfim, o Putin falou que é tudo culpa do Ocidente. E aí, o interessante foi que essa fala do Putin teve que ser por videoconferência, porque Putin não pode ir à reunião do BRICS por conta de ter um mandato de prisão internacional. Já cumpriu os requisitos para ser um aliado do Lula. Tem mandato de prisão, então tem um bom requisito para ser um grande aliado do Lula. Essa matéria é do Tribuna de Petrópolis, tá? Então eu sempre cito a fonte para que depois não digam que eu não falei. Mas, qual a fonte? Mas teve alguns pontos interessantes nessa reunião. Teve uma cena até quase hilária lá nessa reunião dos BRICS. O Xi Jinping, o líder chinês, o grande irmão de Venezuela, Cuba e Brasil, entre outros, resolveu entrar na cúpula do BRICS. E aí, o fato que chamou a atenção, essa matéria do Terra Brasil Notícias, foi em relação aos seus seguranças. Olha só como é que os seguranças foram recepcionados. Dá uma olhada bem ao fundo. Chega o Xi Jinping, todo faceiro, os seguranças vêm correndo para entrar, mas de repente, opa, tá barrado, aqui não entra, deu confusão lá fora. E aí, fecham a porta, o Xi Jinping olhou para trás, está acontecendo alguma coisa,
não entendeu muito bem o que estava acontecendo, mas está incomodado. A vontade dele é olhar para trás, tá vendo? Pois é, essa cena marcou atenção, virou alguns memes aí nas redes sociais, as informações aí, começou a rolar uma briga lá fora entre os seguranças, e o Xi Jinping disfarçou e acabou de chegar na reunião dos BRICS. Isso não tem relevância nenhuma, mas eu achei engraçado e eu quis trazer para vocês. Agora tem outra coisa que tem relevância e não tem nada de engraçado. O BRICS realmente está querendo se tornar como que eu posso te dizer? Um grupo econômico forte, mas é um grupo altamente ideológico. E aí, vamos dar uma olhada nisso aqui, matéria do Poder 360. Depois de uma reunião com líderes, o Irã ganha força para entrar nos BRICS. E aí a gente tem que falar um pouco de geopolítica. Por quê? Lembra do caso dos navios iranianos aqui no Brasil, que incomodou muito os Estados Unidos? Então, o Irã entrando para o BRICS é quase que uma assinatura, um atestado de que cada vez mais o Lula se afasta aqui do Ocidente, ou seja, do grupo do Ocidente, ou seja, União Europeia, Estados Unidos, e o Lula está tomando uma parte, né, um lado nessa história. Olha só o que o Poder 360 escreve aqui. O retiro com os chefes de estados do BRICS na noite de terça-feira terminou sem conclusão, mas avançou sobre o tema da expansão do bloco, composto atualmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ainda há detalhes a serem negociados ao longo dessa quarta-feira pelos chanceleres dos países, mas os grupos devem ser ampliados até 6 países, ou seja, a ideia é que logo 6 países cheguem, mas mais 2 países cheguem. Mas por que há essa preocupação? Há essa preocupação porque o Irã não é o que a gente pode dizer democracia. Então, aos poucos, você vai pegar alguns países como Brasil, e a democracia é relativa, segundo o presidente da República. A China, que a democracia não é relativa e é quase inexistente. Realmente é uma ditadura chinesa. E aí, nós temos a Rússia, também não precisa comentar que não é um país democrático. E aí, a Índia E aí, a África do Sul também, né? Agora, a entrada do Irã e os outros nomes assustam. O Irã é uma ditadura tão aberta, que talvez possa colocar até o Maduro e o Ortega no chinelo. O Irã subjuga e mata homossexuais, mata mulheres, mata pessoas com deficiência, mata negros. Eles põem todas essas pessoas a uma condição de nada. Não é uma democracia. O Brasil, eu só citei essa matéria aqui, que é do estado de Minas, para vocês, mas o Brasil, ele vem se alinhando com o Irã e a aliança ideológica é arriscada. Aliança econômica, talvez, mas ideológica é muito arriscada. E aí mostra que vem se tornando um grupo cada vez mais formado de países, digamos assim, antidemocráticos. Países sem democracia, países ditaduras mesmo. E aí relembra muito aquela União Soviética, ou seja, países com uma pauta amplamente ideológica que querem uma massa de domínio. Tá? É a boa e velha União Soviética mesmo. E aí gera essa preocupação e, lógico, com Rússia e China sendo os grandes líderes e o Brasil um porta-voz dessas grandes massas. E como vocês sabem, teve o caso do Prigozhin, do grupo Wagner, né? Então vamos lá. Matéria da Folha de São Paulo. Você lembra que há pouco tempo, houve uma tentativa de rebelião na Rússia. E essa tentativa de rebelião que aconteceu lá na Rússia, o grupo Wagner, e esse nome, grupo Wagner, vem por causa do nome do artista mesmo, do Wagner, viu? Do músico. E aí esse grupo tomou essa invertida contra o russo, o Putin, e essa situação foi um tanto quanto até conturbada, mas foi contornada pela Rússia. Hoje, o líder do grupo mercenário Wagner, que é o Prigozhin,
ele morreu, tá? Morreu. Como? Numa queda de avião. E aí, logo depois dessa queda, o Putin apareceu em público e disse: minutos após a morte do Prigozhin, Putin faz aparição pública e deseja um feriado maravilhoso a todos. Matéria do Metrópolis. Líder mercenário do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, morreu nesta quarta-feira em uma queda de avião na região do Tver, na Rússia. Minutos após a confirmação da morte de Prigozhin, Vladimir Putin faz aparição pública e deseja um feriado maravilhoso. O presidente russo participou de cerimônia alusiva aos 80 anos da Batalha de Kursk e não citou a morte do líder do grupo Wagner. Pois é, então assim, já se levanta milhares de hipóteses. Acho que passou a cabeça de qualquer um hoje. Hoje é mais ou menos o seguinte: se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, mesmo que o Lula não tenha nada a ver, vão fazer as cogitações. Se acontecer alguma coisa com, vamos dizer, sei lá, o Alexandre de Moraes, o primeiro a ser investigado é o Bolsonaro. É assim que funciona a regra do jogo. Então, dizem que esse avião foi abatido por um míssil. E se foi abatido por um míssil, o dedo comunista da Rússia tá aí. E aí, o Ozzy, que é um estudioso da geopolítica, ele escreveu o seguinte: o jato do líder do grupo Wagner, Prigozhin, caiu. Não existem sobreviventes. E o nome dele está na lista entre os passageiros. Tudo indica que 2 meses depois da tentativa de golpe, o mercenário está pagando por ela. Vídeos indicam que o avião pode ter sido derrubado por um míssil. E aí o professor Ox escreve o seguinte ainda aqui no comentário dele: será que Putin finalmente se vingou do seu mercenário favorito? Vou atualizando tudo por aqui no canal. E é isso, né? A gente sabe que hoje existe na política um grupo realmente de vingadores, né? Os verdadeiros vingadores da história, que fazem de tudo para se manter no poder. E aí, quando a gente começa a observar essa questão de avião que cai, é muito programado, né? Muito programático, parece até piada. Mas a gente sabe que sim, a política é algo muito perigoso, não é para amadores, e se você incomoda um grupo, um sistema, esse sistema quer te eliminar. Se não pode ser com queda de avião, quando não consegue, é com destruição de reputação, é com cancelamento virtual, é assim que funciona. Você sabe muito bem, existem muitos países próximos a você, inclusive que você até vive nele, que tem essa cultura do cancelamento. Vamos lá, vou trazer mais uma matéria agora do Tomé Abdu, tá? Ele cita uma matéria da Folha de São Paulo que trata da aprovação do arcabouço fiscal. A matéria diz o seguinte: Congresso aprova novo arcabouço fiscal e põe fim ao teto de gastos. Tomé Abdu escreve o seguinte: agora, o governo federal tem carta branca para gastar à vontade nas suas medidas e decisões. A regra do teto de gastos, que garantia que as dívidas públicas e os cofres não sofressem maiores rombos, acaba de cair. Os gastos podem chegar até 70% da arrecadação do Estado, sem contar a inflação. Há a possibilidade de que o governo aumente suas despesas por meio de crédito complementar. Com mais gastos, existe a possibilidade da cobrança de impostos maiores, de mais dívidas, mais taxações e mais dinheiro do contribuinte na mão do Estado. Dinheiro do contribuinte na mão do Estado é um dinheiro que não volta, é um dinheiro que não tem retorno, infelizmente. Infelizmente, tira do mercado, tira da economia e gera um problema gigantesco. Bora fazer uma errata aqui, eu achei interessante, tá? Eu falei para vocês de uma ação que poderia ter sido movida, que foi uma denúncia feita pelo advogado do grupo, do perfil Joaquim Teixeira. E aí o Ministério Público Federal rebateu o advogado, que tinha dito que tinha uma ação contra o Joaquim Teixeira, que é um perfil, e afirmou que não apresentou nenhuma denúncia contra o perfil Joaquim Teixeira. Olha só o que diz aqui a Revista Oeste. A fonte é a Revista Oeste, tá? O Ministério Público Federal afirmou nesta quarta-feira, dia 23, que não apresentou denúncia contra o perfil humorístico Joaquim Teixeira. Tampouco conduz procedimentos sobre as postagens da página.
Conforme a Procuradoria de São Paulo chegou a receber notícia crime sob o teor das publicações de Teixeira, em agosto de 2022, contudo, ao analisar os alertas, os procuradores não deram seguimento às ações. Então parece que o advogado confundiu, ele analisou as denúncias e encarou como se fosse uma investigação, mas o Ministério Público falou que não tomou qualquer medida, qualquer investigação sobre a página. Não sei, eu disse que não conheço a página, mas me deixou aguçado para seguir e eu vou seguir, que eu quero ver o que essa página tem lá agora. Agora me deixou curioso. É o efeito reverso, né? Ou vai ver o advogado jogou essa aí também para ganhar visibilidade. Uma coisa é certa, vai encher de seguidor e vai ganhar seguidor essa página. Se for uma jogada do advogado, dá um prêmio para esse cara de marketing que o cara é um gênio, né? O problema é se isso aí se virar contra ele mesmo e o Ministério Público falar, quer ganhar seguidor às nossas custas? Aqui o sistema é bruto, o regime aqui vai atrás de você, né? Pode ser também. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente volta amanhã. Reitero a vocês, essa semana foi uma semana de vídeos mais curtos. Aí semana que vem a gente volta, começa a acompanhar tudo que está acontecendo aí, volta ao status normal, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.